Corinthians! Fala galera, boa noite. Começando com boa noite de novo. Boa noite, não, né? Não é boa noite. Mas enfim, começando aqui mais um vídeo no canal do Biel Maria. É claro, já vou pedindo para você deixar o seu like, deixar a sua inscrição, deixar o seu comentário, porque estamos aqui, mais um vídeo, mais uma derrota, né? Porque esse elenco do Corinthians é um bando de acomodado que acha que ganhou a Copa do Mundo e porque o Ramon Dias é um técnico fraquíssimo, gente. E já vamos. Eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente aqui, porque vocês sabem que eu gosto muito de conversar com vocês assim, cara a cara, olho no olho, dizer um pouco o que eu achei do jogo, do primeiro tempo, do segundo tempo, enfim. Hoje eu vou começar um pouco diferente, de um jeito bem diferente, pra falar a verdade. Talvez eu não comece assim tão cedo, mas é só pra vocês terem uma ideia mais ou menos o que tá acontecendo, tá? E por que não tá legal não, e por que tá péssimo. Inclusive tá péssimo. Não é nem tá ruim, é péssimo. O Corinthians no momento é péssimo. Vou falar. Classificação momentânea do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tá ganhando, se não me engano. Já tá 1-0, então já tem 10 pontos. Mas o fato não é esse, né? Óbvio que o Palmeiras e o Flamengo estão ali na liderança, como todo mundo já ia planejando, já ia esperando, enfim. É isso aí, dane-se. Não quero comentar isso porque isso é óbvio, né? Também não vou aqui falar que é vergonha o Corinthians não tá com 10 pontos, porque ninguém esperava que o Corinthians fosse ficar com 10 pontos nesse começo de temporada de campeonato, né, gente? Vamos falar a verdade aí. Seja honesto, por favor. Mas olha aqui. O Ceará tem 7 pontos. O Bragantino. Tô vendo aqui no meu notebook, tá, minha rapaziada? O Ceará tem 7 pontos. O Bragantino tem 7 pontos. O Juventude tem 7 pontos. O Vasco tem 6 pontos. O Fortaleza tá empatando agora, eu acho, né? O jogo acabou de começar, acho que tá 0-0. Quando eu tô gravando aqui, tá falando que tá 0-0. Mas tá ainda 6 pontos. Mas se perder, já tem 5 pontos. O Inter tem 5. O Inter, tudo bem, um elenco bem legal. Tem 5 pontos. O Botafogo, que tá bem mais ou menos, tem 5 pontos. O Mirassol, que ganhou hoje do Grêmio, tem 5 pontos. Tem time aí. O Corinthians tem 4 pontos em 4 rodadas, assim como tinha nas 4 primeiras rodadas do ano passado também, quando tava com o Antônio Oliveira e quando o nosso melhor jogador era o Wesley. Lembra daquele jogo contra o Fluminense? Que a gente ganhou de 3-0 com o Antônio Oliveira em casa, com o Wesley fazendo 2 golaços e com a gente jogando bem, com um elenco bem pior que tá agora. O Flamengo deve ter feito mais um gol, tem vagabundo gritando aqui, que se dane. Mas enfim, esse time tinha 4 pontos nas 4 primeiras rodadas, igual tem agora o time do Ramon Dias. E olha, e vou trazer um pouquinho mais pra cá porque eu tenho a impressão que eu não tô muito centralizado. E olha, esse time tá em 12º agora, 4 pontos, 1 vitória, 2 derrotas, 1 empate, assim como era no ano passado, e atrás de Mirassol, Fortaleza. Fortaleza é um bom time treinado, um bom time, bem treinado, né, o Voivoda e tudo mais, mas é um time que não tá tão bem nessa temporada, né, a torcida tá meio puta com o treinador e tudo mais, com o elenco, os jogadores. Tá atrás do Vasco, sim, o Vasco do Carille. Estamos atrás do Vasco do Carille. Estamos atrás do Juventude, que tá perdendo agora pro Flamengo, mas estamos atrás do Juventude já. Atrás do Bragantino, que é um time bem do ruinzinho, também ganhou hoje do Sport. Tudo bem que o Sport talvez seja nesse momento o time mais fraco do Brasileirão e a gente vai jogar com eles no sábado. Mas enfim, é um jogo lá em Pernambuco que acho que eu não esperava que o Bragantino fosse vencer. Talvez aí um empate. Tá atrás do Ceará, eu já imaginava que fosse uma surpresa, que ia fazer um bom trabalho. Atrás, eu citei aqui 4 times que é inadmissível o Corinthians estar atrás em qualquer momento do campeonato. Mas são 4 rodadas, é inadmissível o Corinthians estar atrás do Mirassol, gente. Não existe o Corinthians estar atrás do Mirassol. Não existe em nenhum mundo, em nenhum planeta, em nenhum universo, em nenhuma situação, em primeira, em segunda, em terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, 12ª, 37ª, 38ª. Não existe nenhuma dessas rodadas de nenhum campeonato brasileiro, seja Série A, Série B, Série C, Série D, o Corinthians está atrás de Mirassol, gente. Com todo respeito ao Mirassol, que está fazendo um grande trabalho. O técnico, acho que é o Rafael Guanais, né? Grande trabalho. O time é limitado porque os jogadores são mais fracos mesmo, né? Mas o time, você vê, presta atenção no jogo. Foi assim no jogo contra o Bahia, né? Que empatou fora de casa, lá na Fonte Nova. No jogo contra o Fortaleza, que buscou empate, mas merecia ter ganhado. Hoje ganhou de 4-1 do Grêmio, que também é um time bem ruim, o Grêmio. Mas enfim, é um time bem treinado, mas são jogadores muito limitados. E mesmo sendo um time bem treinado, o Corinthians tem que ficar na frente deles de qualquer jeito. O Corinthians está atrás deles. Por quê? Porque o Corinthians é mal treinado, gente. O Corinthians tem 1 vitória nos últimos 7 jogos. Eu não estou mentindo, não estou exagerando, não é hipérbole. O Corinthians em 1 vitória em 7 jogos. Pega agora aí seu GE, pega aí agora seu aplicativo no Google, SofaScore, 365 Score, sei lá, outro Flash Score que você tiver aí. Abre nesse exato momento. Você vai ver o que eu estou te falando. Você vai ver que o Corinthians
tem uma vitória nos últimos 7 jogos. É claro que eu não tô contando com o jogo de ida da final do Paulistão. Só ganhou do Vasco, porque o Vasco é freguesaço do Corinthians. E o jogo era em casa, na nossa casa. A gente era obrigação ganhar, como era obrigação ganhar hoje e como é obrigação ganhar no sábado. Só que olha o que acontece. Mais uma vez, a gente pegou um time organizado, porque esse time do Renato Gaúcho é um time organizado do Fluminense, a gente viu hoje. 4 vitórias seguidas. O time aí no primeiro tempo não jogou muita coisa, o Fluminense, né? Só se defendeu, mas o time foi letal. Ah, mas o René acertou um baita chute, o cara não fazia um gol há um ano. Cara, problema nosso. O problema é nosso. Do cara não fazer o gol há mais de um ano, tá passando mal no meio do jogo e fazer um golaço. O problema é nosso. E assim como o problema é nosso também, não ter feito nenhum gol. Não existe. Talvez o áudio saia um pouco estourado hoje, perdão. Mas enfim, não existe não fazer um gol no Fluminense em casa, gente, com todo o respeito. Se não me engano, acho que em 2022, lá com o Vitor Pereira, a gente perdeu pro Fluminense em casa, né? Olha aí que coisa. Mas era um time que, poxa, que tinha acabado de ser vice-campeão da Copa do Brasil, tava meio ali de ressaca, mas aquele time ainda terminou em 4º lugar. Esse time do Corinthians hoje não tem justificativa para perder pro Fluminense no começo de Campeonato Brasileiro. Até porque contando que provavelmente no jogo no Maracanã aqui a gente não vai ganhar do Fluminense, ou seja, esses pontos não serão recompensados. A gente já tá completamente atrás do Fluminense nesse momento do campeonato. Não existe. Tamo muito atrás. Tamo pra trás e tem que mudar o técnico, gente. Hoje eu não vou falar muito do jogo porque não tem o que falar. Quando ele jogou nada, gente. Primeiro tempo até foi. Primeiro tempo criou uma coisinha ali, bababá, tudo bem. Poderia sim ter feito um golzinho, quem sabe. Mas, cara, no geral o time não jogou nada mais uma vez. Já dá pra ver que 4-3-3 não funciona de jeito nenhum. Eu já sei disso. Você, quando começou o jogo, a gente viu, poxa, às vezes aí o Romero de 10. Pode dar uma ajudadinha, até quem sabe o Memphis caindo um pouquinho mais de 10 pode ser um pouquinho melhor pra gente, mas 4-3-3 não, e o nosso querido Ramon Dias foi com 4-3-3 de novo. Parabéns, Ramon Dias, você é burro e você é teimoso. Isso é a pior coisa que o técnico pode ser, porque se o cara for teimoso, se o cara for inteligente, teimoso, a gente sabe que uma hora, por ele ser inteligente, ele vai mudar. Ele vai ver, puxa, essa minha teimosia aqui tá matando o time. Esse cara aqui não pode ser ponta, esse cara não pode ser meio armador, esse cara aqui tem que jogar, não pode ficar no banco. Eu não concordo muito com isso, mas eu sei que isso é melhor pro time. Só que você é teimoso e você é burro, Ramon Dias. Você é muito burro, não é pouco burro não. Mas ele ganhou o Paulista. Gente, ganhou o Paulistão, legal, muito beleza. Comemorei o título, fiquei muito feliz. Mas, gente, de todos os títulos da temporada, o Paulistão é o menor, se não for o segundo menor, né? Talvez se, por exemplo, quando a gente estivesse disputando a Supercopa do Brasil, talvez realmente o campeonato estadual sobre o maior rival seja, assim, aí, um título menor. Mas, cara, tudo bem, ganhou. Não vou falar, nossa, que merda, ganhamos o estadual, não comemorei nada. Vocês são idiotas por ter comemorado. Não vou ser hipócrita, tem vídeo aqui comigo comemorando, elogiando. Vou falar que comemorei sim. Não trocaria o título paulista por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, mas é inegável que esses caras estão achando que já ganhou, acabou a temporada. O Corinthians é campeão da Copa do Mundo de Clubes, Mundial, Super Mundial, o Corinthians ganhou. Ganhou, passou das oitavas de final da Inter de Milão, das quartas de final do Manchester City, da semifinal do Barcelona e ganhou a final contra o Real Madrid. É isso que aconteceu. O Corinthians é o melhor time do mundo. Ganhou o Super Mundial Paulista. Agora acabou. Agora o Thales Magno não vai jogar mais nada. Agora a zaga vai poder entregar gol todo jogo. Agora o Ramon Dias vai poder empilhar os atacantes dele do jeito que ele quiser, de qualquer jeito. Porque afinal já ganhou o Super Mundial do Paulistão, né? Que coisa, que legal. Então não precisava de mais nada. Mas enfim. Não é isso, muito pelo contrário. O Corinthians ainda tem o quê? Mais 8 meses de temporada, né? Considerando que a temporada acaba só lá no finalzinho de dezembro, ou seja, mais de 8 meses ainda de Brasileirão, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. O Corinthians, com esse elenco e com o que foi prometido, o que a expectativa se criou na torcida, tinha que ganhar um desses títulos. Dane-se. E a gente tira raras exceções quando o Corinthians estava mal, tipo, com o elenco ruim, muito ruim mesmo, tipo 2020, 2018, que o elenco era muito ruim mesmo. Fala, putz, que time ruim do cacete. Até 2023 também, apesar de ter alguns jogadores, mas a maioria estava bem abaixo.
Mas, cara, em situações como essa, o Corinthians tem que vencer, tem que ganhar o título e não vai acontecer, gente. Com todo respeito, pode me chamar aí diante, pode falar que eu sou pessimista, mas o Corinthians não vai ganhar nada esse ano. O Corinthians não vai ganhar mais nada esse ano e pra eles tá tudo bem. Pro Ramon Dias, acho que tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. E por causa disso, por causa do Ramon Dias não conseguir reverter isso, por Ramon Dias não conseguir fazer esse time jogar, não conseguir achar uma solução decente, que não seja um 4-3-3 engessado, completamente burro, em que o Romero não consegue fazer nada, o Memphis não consegue fazer nada, o Yuri Alberto é um inútil, não tem ninguém para armar. Hoje até o Carrilho, que poderia ajudar na armação, quando ele apareceu, ele conseguiu criar uma boa chance, né? O Romero mandou pra fora ali no segundo tempo. Mas é um cara que tava meio abaixo hoje, tá cansado, não sei se tá cansado, se tá com problema físico, enfim, não sei, não faço ideia o que tá acontecendo com o Carrilho e também não me interessa nesse momento. Mas enfim, não existe você voltar com esse 4-3-3, sendo que você tá vendo, Ramon Dias. Eu sei que você tá vendo que não funciona, mas por que você não muda? Porque você é burro, porque você é teimoso, é isso. E técnico burro e teimoso com o elenco do Corinthians, tudo bem. O elenco do Corinthians, como eu disse, é muito fraco. É muito fraco, gente. O time titular até pode ser um time titular legal, considerando que os 11 jogam, né? Inclusive os que estão lesionados. Considero que é um bom time titular, né? Mas, cara, o elenco é muito fraco. Um ataque vai entrar quem? O Romero, que, puxa, o Romero mal consegue ajudar agora. O Thales Magno, que morreu. Virou outra pessoa. O Hector Hernandes, que, coitado do Hector Hernandes, começou a jogar o quê? Tem 2, 3 jogos atrás. Meio campo, vai entrar quem? O Martínez, que é um burro do caramba também, pra não falar um palavrão. É um jumento total, que hoje fez outro pênalti idiota. Tem 3 pênaltis idiota que ele fez, que os 3 poderiam ter... Os 3 acabaram com a gente, né? Um não acabou porque o Romero achou aquele gol contra o Flamengo lá no Brasileirão, lembra? Lá no ano passado. Mas o quanto o Racing acabou com a gente na Sul-Americana e hoje acabou com a gente de vez. Aí o Fluminense fez 2-0 aí que a gente não queria mais porra nenhuma. Mas enfim, um jogador burro do cacete desse. O Rian é limitadíssimo. Não acho que ele é tão burro quanto o Martins, mas é limitadíssimo. O Alex Santana se move igual a minha avó. E olha que a minha avó, todo respeito à minha avó. Amo minha avó. Amo muito mais a minha avó do que qualquer um dos jogadores do elenco do Corinthians no momento e até além. Mas a minha avó tem 78 anos, né, gente? A minha avó não vai ser jogador de futebol profissional. É óbvio que não vai e ela tem plena ciência disso, mas você não tem ciência, né, Alex Santana? Você é um outro burro. O Charles também é outro inapto de jogar futebol. Lateral direito reserva, não tem. Goleiro reserva, o Donelli, putz, eu já cansei de defender o Donelli. Nunca mais vou falar um A pra defender ninguém desse elenco do Corinthians, gente. Perdão, desculpa. Ramon Dias, larguei completamente a mão dele agora, que se dane. Pra mim, Ramon Dias, você pode perder até seu emprego hoje. Tomara, inclusive, que isso aconteça, mas não vai acontecer. E você provavelmente vai pro jogo de sábado e vai ganhar do Sport, porque o Sport é um time péssimo. Hoje o Sport é um time muito fraco, mas é um time que compete. Então tem a chance de você conseguir a proeza de perder pro Sport em Itaquera. Algo que acho que nunca aconteceu. Mas se acontecer também você tiver empregado, aí que você tem que perder seu emprego mesmo. Eu quero que se dane. Mas pra mim você perdeu o emprego hoje. Assim como você já deveria ter perdido o emprego naquele jogo que você tomou 3-0 do Barcelona, tem vídeo aqui meu falando isso, mas você deu uma rápida mascarada, né? O time competiu no jogo de volta, não conseguiu classificar porque tomou 3, ganhou o título paulista, legal. Mas você também só tá empregado hoje, Ramon Dias, porque o Hugo fez aquela defesa no pênalti do Rafael Veiga. Porque se ele não faz aquela defesa, hoje você estaria na fila do INSS, né? Você com terceira idade, recebe seguro-desemprego e também recebe aposentadoria, provavelmente. Então você estaria lá. E o Emiliano Dias, tomara que tenha muito sucesso na carreira dele de modelo lá na Argentina, né? Tomara que o telefone dele ligue muito para ele fazer muita novela, né? Porque é um cara bonitão. Sou bonitão, eu tenho molho, sou crocante. Você é o cacete, Emiliano Martins. Você é fraco também, igual seu pai. Se no dia que seu pai se aposentar, você vai começar a treinar time na terceira divisão da Argentina também. Enfim, é um jogo péssimo do Corinthians. Eu vou para as notas agora. Só foi mais um desabafo mesmo, meus amigos. Não tem o que falar desse jogo, porque o Corinthians não jogou nada. Mereceu perder. O Renato Gaúcho é muito mais técnico que o Ramon Dias, né? Mais uma vez isso comprovado. Eu tinha alguma certa resistência com o Renato Gaúcho por conta do último trabalho dele do Grêmio, mas mesmo assim eu ainda preferia ele do que o Ramon Dias. Se, por exemplo, alguém chegasse para mim, você vai até o final da temporada com o Ramon Dias ou com o Renato Gaúcho? Eu aceitaria o Painato. Pode me julgar, pode me criticar, falar que eu sou engenheiro de obra pronta. Mas eu faria isso. Perdão, precisei beber uma aguinha aqui, minha rapaziada. Mas eu faria isso sim, mais uma vez aí. Não gosto de ser o cara do eu avisei, mas nesse caso, infelizmente, eu avisei, né, minha rapaziada? O Ramon Dias é muito fraco e não vai terminar a temporada no Corinthians. Lamento. Desculpa.
Quando o Corinthians foi eliminado ou na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, ele vai perder o emprego dele. Se não perder hoje, né? O que eu acho muito impossível. Acho que tem menos de 1% de chance dele ser demitido hoje. Isso sendo ainda otimista, né? Porque realmente eu acredito que não vai acontecer, apesar de deveria acontecer, porque o cara fazer a mesma quantidade de pontos que o Antônio Oliveira, com um elenco muito melhor, nas mesmas 4 rodadas do ano passado, pra mim é indefensável. Não tem defesa. Ah, mas o Paulistão, dane-se. Ah, mas os desfalques, dane-se. Ah, mas a defesa só tem zagueiro ruim, dane-se. De novo, voltando ao assunto do último vídeo. Se só tem zagueiro ruim, então é sua obrigação pedir reforço na zaga. Ah, mas ele confia nos zagueiros deles. Então a culpa é dele de qualquer jeito. Então tem que mandar embora. Se ele acha que conseguiu arrumar e não conseguiu arrumar e o Corinthians tem uma defesa pífia, então é culpa dele e tem que ser mandado embora, gente. Desculpa. Desculpa. Um treinador bom de verdade arranja a solução com o que tem. Arranja a solução com o que tem. Ah, mas o Garro faz muita falta, o Hugo Souza faz muita falta. Concordo. Até concordo que. Mas o técnico tem que arranjar a solução. Se a solução não é o Donelli, pega, sei lá, o Felipe Longo, o Cauê. Vai que o cara no treino é um monstro, chega no jogo, decide muito e vira o reserva imediato. Vale o teste, tem que testar. Se você tá vendo uma coisa que não funciona, você muda e testa pra ver se melhora. A mesma coisa no meio-campo. Se o Coronado é um perninha, não joga, e o Romero e o Memphis não funcionam como camisa 10, pô, será que não tem ninguém ali na base que pode dar uma ajudinha na gente também? Às vezes eu adianto um pouquinho aqui o Carrilho, joga ele meio de armador e traz, sei lá, o Bahia para fazer o meio campo aqui junto com o Bidon, porque o Charles, o Martinez e o Alex Santana são 3 inaptos de jogar futebol. Mas no Paulistão, que você tem que fazer isso, você não fez isso, né, Ramon Dias? Você continua apostando em Rian, Alex Santana, Charles, José Martinez, Léo Maná, todos jogadores inaptos de jogar futebol. Você não testou opções novas, já que não pode contratar, né, segundo a diretoria, era sua obrigação testar essas opções. Não testou, aí o que aconteceu? Agora você não tem solução e você vai perder seu emprego uma hora ou outra, Ramon Dias. Lamento. Hoje, não vai ser hoje, mas um dia você vai perder e não vai demorar muito. Porque, por exemplo, se perder pro Sport, aí vira escárnio. Aí é escárnio com a torcida do Corinthians. Desculpa. Aí não tem solução, não tem desculpa, não tem porra nenhuma que vai manter você no cargo. Vamos para as notas, que eu vou falar mais um pouquinho lá, mas acho que não vou falar muito não, porque não tem muito o que falar, né, do jogo. Vocês repararam que foi mais um desabafo do que outra coisa. Bora lá, minha rapaziada, bora lá. Então, minha rapaziada, vamos para as notas dos jogadores do Corinthians na partida de hoje. Nota 1 pro Donelli. Donelli, larguei sua mão. Desisto, o goleiro que mais toma golaço no mundo. Muita gente fala, é que nem o Volpe. O Volpe que toma muito golaço, né? Acho que o Donelli toma muito mais golaço do que ele, gente, com todo respeito. Ah, mas nem sempre é culpa dele. Pô, no primeiro gol hoje dava pra ele ter pegado a bola, rapaziada, com todo respeito. A bola não foi no ângulo, na trinca, que nem aquela falta do Rice no jogo de ida contra o Real Madrid, né? Aquela lá é realmente indefensável. Hoje era defensável. É porque ele pula muito estranho, gente. É um gesto técnico bizarro. No pênalti, mesma coisa. Bizarro o gesto técnico. Ele pula e não cai. Parece o Cássio, velho. Muito tempo treinando com o gigante Cássio, né, Donelli? Não tem jeito. Nota 1 pra você. Larguei sua mão. Pra mim não concordava tanto com o pessoal criticando, enchendo a boca pra falar que você é péssimo, que você é ruim. Mas depois dos últimos 2 jogos eu larguei a sua mão e que se dane também se você tomou o gol que era defensável, não defensável, enfim. Nota 5 pro Mateuzinho também. Por que nota 5 pro Mateuzinho? Não sei. Não sei também. Acho que ele foi um dos que menos me irritou hoje. Então nota 5 pra ele. Nota 3 pro Félix Torres. Porque o Félix Torres, gente, com todo respeito, desculpa. Ah, no gol ali ele poderia ter ajudado na marcação. Poderia, mas também é um cara completamente banana. É um cara que se confunde todo. É um cara que até acertou um passe legal. Mas, cara, numa defesa que toma gol todo jogo, o zagueiro ter nota alta não existe. Mesma coisa pro Gustavo Henrique, tomou 3,5 a mais, mas porque ele aparece menos que o Félix Torres, então dá a impressão que erra menos, então por isso 3,5. Mas a defesa foi o Angileri de novo, né, nota 6, mais uma vez mostrando por que ele é titular mais do que absoluto desse time. Acho que se o Angileri fazer uma partida ruim, ainda assim é uma partida muito mais segura do que uma partida ok do Bidu, do Hugo Bota. Então, cara, ele é titular absoluto, não tem nem discussão, Angileri. O melhor em campo hoje foi o Ranieri, nota 7. Não tanto pela marcação, porque eu acho que na marcação ele poderia ter sido um pouquinho melhor. Ali, principalmente no gol do Fluminense, que ele poderia estar ali na entrada da área e tudo mais. Mas, cara, pelo que ele tentou criar no ataque. Hoje ele tava com muita vontade de ajudar o time no ataque ofensivamente.
Mas, cara, ninguém acompanhou a ideia dele, todo mundo largou ele. E ele jogou sozinho nesse meio campo, porque infelizmente o Bidon e o Carrilho, que estão ali com nota 4, foram bem abaixo. E ainda foi generoso na nota dos dois, com todo respeito. Principalmente o Carrilho, que no primeiro tempo foi mais ali um cadáver pelo lado direito do campo do que outra coisa. Realmente muito complicado, complicadíssimo esse meio campo. Não tem jeito, gente. Esse 4-3-3 não joga bola, não joga bola. E não é só totalmente por culpa dos jogadores, porque é culpa do Ramon Dias escalar de novo um esquema tático que não funciona. Não funciona. Não funciona. Mais uma vez, a gente teve essa prova que não funciona. E o próximo jogo ele vai vir de novo com essa merda. E a gente não vai criar porra nenhuma, mas ainda é capaz de ganhar. Porque o time do esporte é bem fraco, principalmente a defesa. Mas, cara, de novo, esse 4-3-3 não joga nada, ele não muda e a gente vai, ó, tomando na bunda. Nota 2 pro Romero, porque até criou, até teve alguns chutes aí, cara, mas nada assim nossa, legal, o Romero ajudou muito. O Romero fez muita diferença. Ó. Gente, tô ficando bem de saco cheio do Romero também. Tô de saco cheio todo mundo desse time, velho. Os caras estão com o rei na barriga, estão jogando sem vontade nenhuma, uma preguiça do cacete. O Ramon Dias também não quer mais escalar ninguém, não quer mais escalar o time direito, minimamente direito. Então que se dane, gente. A gente tem que começar a largar também, velho. Vou me estressar. Hoje eu me estressei. Hoje a única vez que eu me estressei no jogo, que eu xinguei, foi quando o Martinez, esse imbecil, fez um pênalti imbecil. Aí eu xinguei ele, mas, cara, fora isso, no gol que a gente tomou, no que a gente não fez, cara, tava. Cara, dava claramente pra ver que os caras não tava dando 100% deles. Tava, não, vamos jogando aqui, a gente vai achar um espacinho e vai sair o gol. Calma, rapaziada, calma, sem pressa. E não achou o gol, tomou 2 gols. 2 gols de burrice, de falha, pra variar. Nota 1,5 pro Alberto, porque não ajudou em nada, mas aí também não é tudo culpa dele, né? Esse esquema ele não rende, gente, não adianta. Quando o Antônio Oliveira tentava fazer isso, sei lá, no ano passado, a gente via que não rendia, apesar dele fazer os gols. No 4-3-3 do Ramon Dias, ele nem gol faz, pra você ver como é que a coisa é complicada. Nota 6,5 aí pro Memphis, porque foi um dos caras que tentou também. Quase fez um bonito gol ali no primeiro tempo, né? Naquela baita defesa do Fábio. Foi o lance, o mais perto que o Corinthians jogou no gol foi nesse lance aí. Mas fora isso, ok. Uma partida ok também do Memphis. Melhor em campo aí foi o Ranieri, como vocês estão vendo. Nas substituições, nota 3 pro Thales Magno. Por que, Bel? O que ele fez que te irritou tanto? Nada. Ele entrou em campo e não acertou nada e foi mais do que suficiente pra me dar nota 3 pra ele. Que se dane também. Ah, mas ele não jogou pra nota 3. Eu tô pouco me lixando pro que o Thales Magno fez ou deixou de fazer, gente. Com todo respeito. Nota 0 pro Martins, porque é um jumento, é um imbecil, é um burro. Mais um jogo que comprova que depois da final do Paulista esse cara não tá jogando nada. No Paulistão jogou, ajudou. Eu falei, pô, eu gosto dele. Acho um jogador legal de ter no elenco. Mas desde o Paulistão não jogou nada. Sabe quem não jogar nada? Todos esses jogadores que eu citei, tirando o Thales Magno também, mas aí já vinha um pouco antes da final do Paulista, tiveram ali pelo menos um lampejo de bom futebol. O Donelli fez umas boas defesas, o Mateuzinho também ajudou legal, ajudou em alguns momentos, o Romero deu uma ajudadinha também, bem pouca, mas deu uma ajudadinha. O Roberto fez gol, o Memphis fez gol, o Bidon quase fez um golaço no jogo aí da primeira rodada. O Carrilho também ajudando muito, apesar de estar 2 jogos seguidos já bem abaixo. Mas, cara, o José Martins, é um zero absoluto. É um cara que só tá atrapalhando. Todo jogo ele atrapalha, seja de titular, seja de reserva, não acerta passe, não acerta marcação, faz pênalti burro, toma cartão amarelo, graças a Deus tá suspenso pra próxima rodada. Infelizmente o Mateuzinho também tá, porque vai entrar o Léo Maná, e o Léo Maná é um dos mais incapacitados de jogar bola desse elenco, né? Todo mundo sabe. E sem nota pro Hector Hernandes e o Michael, que eu nem vi eles em campo também, que se dane também se tocaram na bola ou não tocaram. Nota 0 pra você, Emiliano Martinez e Ramon... Emiliano Martinez é brincadeira, né? Emiliano Martinez é o goleiro da Argentina, o Dibu Martinez. Emiliano Dias e Ramon Dias, pra mim, vocês acabaram hoje. Hoje foi a derrota definitiva de vocês. Próximo jogo vocês podem ganhar de 5-0 do Sport, que eu vou continuar fora vocês, fora Ramon Dias, porque a médio e longo prazo não vejo nenhuma possibilidade de sucesso com vocês. Porque o time do Fluminense não é um time tão forte, com ótimos, excelentes jogadores. Tem muitos bons jogadores, sim. Arias, muito bom jogador. O Cano, muito bom jogador. Ali no meio campo também o Martinelli achou um jogador legal. O Samuel Xavier é um bom lateral. O Fábio um baita goleiro. O Renato Gaúcho um ótimo técnico, muito bom técnico. Mas, cara, era jogo a gente ter ganhado e vocês não conseguiram fazer nada pro Corinthians ganhar com um esquema tático horroroso que tá todo mundo vendo há 1000 anos que não funciona. E se vocês não têm opção no banco, é para pedir contratação.
Ah, mas não tem dinheiro pra contratar. Já falei no último vídeo, é mentira. Tem dinheiro pra contratar. Quem não tem dinheiro pra contratar é o 15 de Piracicaba. O Corinthians tem, sempre tem que arranjar um jeito. Nem que seja contratar um cara, um zagueiro decente. Tem que ter, sempre. Ah, não sei o que. Então vende o Coronado, vende, vai, dane-se, vende o Bidon. Mas contrata alguém pra ajudar, pra ter opção. Se você não pedir essa opção, você é cúmplice desse crime que acontece com o Corinthians, que é esse elenco fraquíssimo, elenco limitadíssimo que tem o Corinthians. O time titular é um muito bom time titular, já repito. Mas o time, as opções são fraquíssimas. É fraquíssimo, não chega nem a ser fraco às vezes, é fraquíssimo. Que o Maicon vai mudar também o Corinthians? O Hector Hernandes vai mudar o Corinthians? Você confia muito mais, sei lá, num dia abençoado deles do que de fato na qualidade técnica e de decisão que eles têm. É isso. A única coisa que você baseia é isso. Somente isso. E técnico que confia, que escala, que chama um jogador, faz a substituição, confiando no que ele vai fazer, que ele pode fazer, né? Confiando não. Hoje eu tô sentindo que esse cara vai entrar e vai fazer 2 gols e vai ajudar a gente. Isso não existe, gente. Para técnico de futebol, isso não existe. O cara tem que ter certeza, tem que ter dado, tem que ter informação. E vocês não têm nada disso. Com todo respeito, Emiliano e Ramon Dias, acabou o trabalho de vocês, na minha opinião. Pode me chamar de fiel histeria, né? Porque o pessoal adora usar esse termo, né? Fiel histeria, mas por que mandar ir embora? Ah, mas o técnico ganhou o Paulista. Vai, no final da temporada, vamos ver se você vai estar feliz só com esse Paulista. No momento a gente fica muito feliz, como eu disse. Não me arrependo de ter ganhado, não me arrependo de ter comemorado. Faria tudo de novo, comemoraria tudo de novo. Mas o time não pode parar e vocês pararam. A maioria dos jogadores e o técnico também, e a diretoria também, o Augusto Melo tá mais preocupado com o que ele falou hoje na polícia do que o que tá acontecendo em campo com o Corinthians. E é isso, meus amigos. Hoje não ia ter vídeo, mas teve vídeo, porque o professor cancelou a aula, enfim, e no final acho que eu preferia ter tido a aula. Mas enfim, um beijo, um abraço a todos que participaram. Vai ter conteúdo novo aqui no canal, tá? Vai ter vídeos sobre outros assuntos falando de futebol, quem sabe até mesmo falando de outros assuntos, tipo cinema, tipo filme, série. Olha aí que legal. Então, já se você quer isso, se você concorda com isso, comenta aí embaixo também e vota aí na comunidade, na aba comunidade que eu deixei pra vocês votarem no que tipo de conteúdo vocês querem aqui no canal. Valeu, rapaziada? Sábado eu tô de volta, sábado tem Corinthians Esporte. Eu não preciso nem dizer que é obrigação de ganhar, né? Enfim, é isso, minha rapaziada. Muito obrigado pelo carinho. Esqueci totalmente o que eu ia falar, mas enfim. Obrigado pelo carinho, um beijo, um abraço no coração de todos. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo sábado. E é isso. Um abraço a todos, um beijo a todos, todos os meus amigos, todas as amigas. E vai Corinthians. Até a próxima, meus amigos. Valeu!